tudo que tenho e que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos, sonhar os teus sonhos. Em tua presença eu quero estar, deitar no teu colo e contemplar a tua beleza e compreender teu jeito tão simples de me amar. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho e que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos, sonhar os teus sonhos. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Amém. A Bíblia fala que existe dois tipos de morte. Existe a morte física e a morte espiritual. Hoje, nesse momento, cada estralada aqui, cada segundo, está morrendo agora 102 pessoas no planeta. Muitas dessas pessoas estão com Cristo e muitas delas estão sem Cristo. Tiago diz que o corpo sem espírito é um corpo morto. Um corpo que está morto. E a morte espiritual é aquela morte que o ser humano ele fica separado de Deus eternamente. Então existe a morte física, que é o espírito se separar do corpo. E existe a morte espiritual, que é a morte que o homem ele fica separado do seu Criador, fica separado de Deus. Então sabemos que existe esses dois tipos de morte. Graças a Deus que cada um de nós saímos da morte espiritual e passamos até hoje uma vida em Cristo Jesus. O pecado é aquilo que leva o homem a perder a salvação. Como bem falou aqui o irmão Rivelino, que o homem que não anda em Cristo, o homem que não está em Cristo, ele está vivendo a vida na escuridão, uma vida perdida, uma vida nas trevas, uma vida morta. E o Raimundo ele falou uma coisa interessante, que o homem Judas, ele estava seguindo Jesus. Ele estava vivendo ali, ouvindo os ensinamentos, mas ele não estava colocando em prática. E no momento que ele não colocou em prática, aquele homem também era um homem espiritualmente separado de Deus. Então o pecado, ele faz isso por cada um de nós. Então a única coisa certa, para mim e para você, para nós aqui que estamos aqui, é que nós vamos passar pela morte espiritual e pela morte física. De acordo com o que a gente é achado diante de Deus. Eu posso estar vivendo um cristianismo, buscando a Deus, orando, e o Senhor vir na minha vida naquele momento. Como? Através de uma bala perdida, através de um atropelamento,
através de um assalto do ônibus. Eu tenho que estar como? No mundo que nós estamos vivendo. Eu tenho que estar revestido. Eu tenho que estar espiritualmente vivo diante do meu Deus. Para qualquer momento como esse. A gente vive a nossa vida aqui, nosso cotidiano, pensando que não vai acontecer com a gente. Mas, irmão, 102 pessoas aqui morrendo por segundo. É por segundo. Por segundo. Morrendo nesse planeta. E a Bíblia vai mostrar. A Bíblia ela vai enfatizar que existe o lado do seio de Abraão, existe também o lado de sofrimento, onde muitos estão lá naquele momento. E eu queria trazer isso à nossa memória, porque eu não sou eloquente, mas eu creio que é preciso a igreja ficar ciente do como está andando aqui nesse momento. Porque é nesse momento que eu posso mudar o rumo da minha vida eterna. É na igreja que a multiforme sabedoria de Deus, ela é entregue para os santos mudarem. Os santos ter um avivamento. Uma vida juntamente com Cristo, eternamente. Esse é que é o verdadeiro avivamento. Uma vida espiritual com Deus. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 16. Eu acho que nós já passamos por aí, mas vem com a nova roupagem. Porque a Bíblia é um livro vivo e ela nos ensina essas coisas. A palavra de Deus diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso ele vai ter o juízo. E Jesus, ele relata aqui que 2 homens passaram por esse juízo. Um era muito rico, filho de Abraão, e o outro era pobre, e além disso, cheio de doença. E ele se alimentava das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. E lá ele se alimentava. Aconteceu que ambos morreram. Ambos morreram. Então, Jesus ele vai começar a relatar, meu irmão, aqui para nós, o lado espiritual da vida. O lado espiritual da vida. Tem pessoas que dizem aqui que é parábola. Mas Jesus, ele dá 2 nomes. Ele dá 2 nomes aqui. Ele fala de Abraão, seio de Abraão, pai da fé, pai da nossa fé. E fala de uma pessoa chamada Lázaro. E se você for para as parábolas, Jesus ele não dá nome a nada. Ele diz que a semente é a palavra, aí a gente vai deduzir que é a palavra. Mas aqui ele relata que existe nesse momento o seio de Abraão. Existe também o lago de fogo, enxofre, onde muitos estão nesse momento. Então vamos ler comigo do versículo 19. Ora, havia certo homem, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todo dia se regalava esplendidamente. Olha a vida desse homem. Todo dia ele
curtia a vida adoidado. Todo dia ele dava banquete. Todo dia ele vivia uma vida como Deus nunca viesse para ele. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, cobertos de chagas ou feridas, que jazia na porta daquele. Então, Deus aqui, ele dá a oportunidade daquele rico olhar para a miséria daquele homem e cuidar dele. E ambos eram filhos de Abraão, tanto o mendigo Lázaro como o homem rico. Eles eram descendentes de Abraão, da linhagem. Então, eles eram irmãos. Versículo 21. E esse mendigo, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam na mesa do rico. Ele desejava. Era o desejo dele, menos se alimentar daquelas migalhas que aconteciam naquela festa. E se ele desejava, talvez as pessoas nem davam. Ele rebolava lá no lixo, e ele vinha lá no lixo e se alimentava daquilo. Juntamente com quem? Com seus amigos, com os cães, que ao mesmo momento vinha e lambia as suas feridas, as suas úlceras. A gente vê aqui. Versículo 22. O que aconteceu? Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelo quê? Pelos anjos para o seio de Abraão. Olha a morte do mendigo. Não fala de corpo. E você sabia que os cachorros na época eram os animais selvagens que podiam até comer o cadáver. Aqui diz que o corpo, né, o que foi levado pelos anjos, pelo seio de Abraão. Morreu também o rico, que foi sepultado. Então morreu todos dois. Todos os dois, eles tinham uma vida limitada. A minha vida limitada, hoje eu estou com 58 anos. Eu sou de 67, estou com 58 anos. Então, isso está mostrando para mim, eu estou botando aqui no alto, que eu ainda tenho mais ou menos uns 60 anos de vida. Estou botando 120 anos, irmão. Então, eu tenho só 60 anos de vida aqui na Terra. Cada momento que eu fico velho, mais perto do Senhor eu posso estar. Ou mais perto do inferno. Como eu estou vivendo aqui na Terra? O que eu estou fazendo com a sabedoria que Deus tem me dado para me tirar das trevas? Como eu estou vivendo? Irmão, nós temos que entender que nós somos nuvens passageiras. A nuvem está aqui, de repente a gente não vê mais. Ela passou. Nós passamos. Nós temos o nosso tempo. A gente, se morrer, a nossa família, aqueles que mais gostam da gente, talvez chorem ali no caixão. Depois passe menos de uma semana triste. E depois você é esquecido. Você é esquecido. Então devemos estar trabalhando na nossa vida
para a gente viver uma vida segundo a imagem daquele que nos criou. E ele nos deu essa capacidade. Ele nos deu o Espírito Santo que habita cada um de nós, que nos revestiu através da morte, da sepultura e da ressurreição de Cristo. Quando a gente desce aquelas águas ali que há 6 anos ou 5 anos, Rivelino desceu, 7, ele entrou dentro da morte de Cristo. Ele matou a natureza dele pecadora. Ele foi sepultado. E no momento que ele se levantou, ele foi ressuscitado juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, ele foi ressuscitado. E aí, irmão, ele hoje ele anda em novidade de vida. Ele anda em novidade de vida. Continuando a leitura. Então, esse homem foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormento, por que Jesus ele diz essas palavras? Por que Jesus ele enfatiza que esse homem rico estava em tormento? Porque, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 41, que o inferno foi feito para quem, irmão? Para Satanás e seus anjos. Mas a gente vê aquele contexto que Jesus disse: eu tive fome, eu tive sede, tu não me visitaste. Mas quando foi isso? Quando você fazer uma bondade para um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Mas aí, às vezes, a gente pega esse contexto e leva até para a prisão. Mas qual é a maior prisão que essas pessoas estão? Na bebida, na droga. E a gente não visita. A gente não dá vestes. A gente não alimenta com a palavra. A gente precisamos. Tudo que Jesus está falando aqui é espiritual. O alimento ele pode ser o alimento da palavra de Deus, que é para sempre. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, este é o verdadeiro alimento. Naquele tempo, os irmãos ficavam presos, e o irmão ia alimentar ele, aquele irmão, ele poderia ficar preso também, e até ser morto. Jesus também estava falando nesse contexto. Quem estava preso lá não era marginal, como hoje nós vemos. Eram pessoas justas que se tornaram filhos de Deus. Aí, colocando aqui para o lado espiritual, qual é o alimento que nós estamos dando para esses pobres que estão aqui presos na droga, presos na bebida, presos na prostituição? Estão presos, irmão. Estão com fome da palavra. Mas mesmo assim, estão enjaulados, que não pode. Talvez também presos pela seu religioso. É prisão. É prisão. E vamos continuar. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aonde que estava Lázaro? Não estava em tormento, mas estava no seio, no peito de Abraão, sendo o quê? Consolado. Sendo consolado. Porque ele foi achado
na miséria dele, mas na miséria física, mas não na miséria espiritual. Não na miséria espiritual. Ele estava rico de Deus. Enquanto o rico, que só pensava em ungir, em diversão, ele estava preso e pobre. Então, no inferno, ele levantou os olhos e viu de longe. Então, é uma conotação que ele estava no lado inferior. Ele estava embaixo e ele olhou e viu lá o Lázaro sendo agraciado, sendo amparado. Então, versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Vamos parar aqui nessa misericórdia. Às vezes a gente pega Lamentações de Jeremias, capítulo 3, né? É versículo 16, que a misericórdia de Deus, né, não tem fim, dura para sempre. É uma verdade, irmão. Mas você tem fim. Eu tenho um fim. Então a misericórdia de Deus, ela vai estar na minha vida enquanto eu estou aqui vivo. Vivendo em pecado ou vivendo em Cristo. Porque Ele quer que eu mude. Por isso que a misericórdia dele não tem fim. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos se convertam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Foi isso que ele deixou registrado através de Ezequiel. Ontem foi lido aqui que Deus não tem nenhum prazer na morte. Então a misericórdia de Deus, irmão, ela não tem fim. Mas nós temos 120 anos. A misericórdia de Deus vai durar até o seu último suspiro de vida. Que ele vem, entra na posse do reino. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. A misericórdia de Deus no mundo espiritual, ela termina. Ela termina o pecador. Ela termina para aquele que não quer viver uma vida com Deus. Irmão, esse é o momento da mudança. Esse é o momento de dizer: eu quero seguir Jesus. Eu não quero estar em trevas. Eu quero seguir Jesus. Porque o que ele vai dizer? Ele passa aqui também a ser, mais tarde, uma pessoa que pensa no mundo físico e no mundo espiritual. Aqui ele diz: Pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na ponta do dedo e refresca a minha língua, porque estou aqui atormentado nessa chama. Então a gente vê aqui o que acontece. Que não vai ter escape lá. Ele queria um pinguinho de água na língua para refrescar. Às vezes, quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio e aquela dor de cabeça passa. Lá, a dor de cabeça vai ser eterna.
A doença vai ser eterna. Mas, Cláudio, a gente não vai estar na carne. Mas vamos estar com o corpo, o quê? Glorificado. Capítulo 5 de João, versículo 28 e 29 diz o seguinte, que uns vão ressuscitar para a glória e outros para horror. Então vamos estar com o corpo glorificado. E o corpo da desobediência, como a gente fez tudo na carne, a gente vai receber o que a gente realmente plantou. Se plantou milho, vai colher milho. Se plantou feijão, vai colher. Então, se a gente plantou pecado, a gente vai colher morte. A gente tem que ficar ciente disso. Então, ele não tem como o mendigo lá, Lázaro, ajudar. Mas ele ainda foi alto. Manda. Vem aqui. Vamos ver a resposta de Abraão. Estou terminando. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Por que ele traz a memória? O passado dele. Lembra-te que recebeste teus bens na tua vida. Irmão, isso aqui é um clássico. Que quando ele diz, lembra o que tu fez. Cláudio, lembra o que tu está fazendo com a tua vida. Tu está no inferno por causa disso. Está vendo aí? Ele está sendo sentenciado. Ele está, Deus aqui, como Abraão, ele está dizendo, olha o que tu fez. Olha o que tu fez. Cláudio, olha o que tu está fazendo no teu dia a dia. Tu está aí por causa disso. Ele vai dizer que Lázaro não pode passar para lá. Vamos continuar. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te, tu recebeste os teus bens na tua vida. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Aquele fator, ele podia ter consolado Lázaro com as riquezas que ele tinha, ele poderia ter tirado ele daquela doença, poderia ter tirado ele daquela vida. Versículo 26. O que está a separação? Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de passar para vós outros. E aqui a gente vê alguns verbos, vós, nós. Então tem muito cristão lá. Muito irmão nosso que está olhando para nós aqui na terra, sem poder nos ajudar a batalhar, porque a batalha de cada um de nós é individual. Nós temos Cristo na nossa vida nos ajudando, mas eles não podem de maneira nenhuma para nos ajudar aqui. Veja isso aí. Então, nem nós, nem vós pode passar para cá. Cara querer se salvar na última hora. Você não pode passar para cá. Aqui tem uma barreira espiritual muito grande. Não dá para você passar. Lembro de quê? Aqui? De pessoas que morrem enganadas da religião. Que o cara bebeu, fumou, farriou, se prostituiu. E o padre diz,
né, faz aquela oração e aquela reza. Vamos rezar aqui para a alma de fulano de tal, que vai ser, né, vamos rezar para Deus levar ele ao céu. Irmão, não tem como. A salvação, como bem falou, a salvação está em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu de Abraão, se não for por mim. Ninguém vai ao céu de Abraão. Versículo 27. Os ventos são levados. Então, replicou, ele fez uma réplica. Ele conversou com Abraão. E ele disse, então, replicou, Pai, eu te imploro. Eu estou te implorando que mande a minha casa paterna. Que eu tenho 5 irmãos que vivem na bagaceira, na curtição, não se preocupando com ninguém. Para que não venha também para esse local de tormento. O que eu aprendo aqui? Que o camarada tem consciência. No mundo espiritual, a gente vai ter consciência das coisas que nós fizemos aqui para Deus. E nós vamos ter consciência das coisas que nós não estamos fazendo para Deus. E aqui, ele tem consciência que tem 5 irmãos vivendo a mesma vida. Porque ele diz, para ele não vir também para esse local. Ele tinha o quê? 5. Você tem irmão? Irmão, o seu irmão pode ir para esse local também. Você tem mãe, você tem pai, você tem tio, você tem mulher, tem irmão. Brigue com eles. Mostre a eles que existe um local espiritual. Limpe o sangue dessa alma. Faça isso. Faça isso. Limpe. Respondeu Abraão. Ele tinha Moisés. Olha, Moisés na época estava falando da terra. Isso Jesus falando. E os profetas. Ouçam-nos. Como é que as pessoas vão ter salvação aqui? Hoje nós somos esses profetas. Hoje nós somos os Moisés. E melhor, nós somos cristãos, nós somos Cristos aqui na terra. Eles estão nos escutando. Se não tiver, amém. Mas se tiver, amém. Porque nós estamos limpando as nossas mãos. Nós estamos limpando nossas mãos. Nós estamos fazendo um trabalho. A irmã está na cozinha, a outra também, lavando o prato, fazendo isso, nós irmãos, isso vai ser lembrado. Segundo o livro de Coríntios, nosso trabalho não é mas insistiu para Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, essa é a repetição. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvir a Moisés, aos profetas, e tampouco se deixar persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Se ele não ouvir aquele que ressuscitou dos mortos, que hoje nós temos na nossa vida, que é Cristo Jesus, ele não vai ouvir salvação.
Irmão, precisamos estar ciente da nossa vida aqui na Terra. Porque os dias, como diz as Escrituras, são maus. E devemos estar mudando a nossa vida. Ao fim da labor desta vida, quando a morte do lado chegar, e destino terá tua alma, ou será o futuro lá. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma inchada, não pode ser semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se disser de deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Graças a Deus, né, irmão, que Deus ele deixou essa sua palavra, né, tão rica, né, e nos mostra que nós temos uma vida espiritual que nós devemos cuidar dela, para que assim possamos também, parecer de Abraão, dar ouvido, né, a Moisés e aos profetas, né, como bem falou o irmão Cláudio, né, Moisés e os profetas hoje são os cristãos, os seguidores de Cristo. Possamos sempre dar ouvido, né, para que assim possamos ser levados também para o seio de Abraão, assim como aquele mendigo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, que está nos céus, Senhor, como é grande, Deus, contra o pecado, contra nossos desejos, Senhor Deus, carnais, contra tantas coisas, Pai, que nos odeiam, nos querem, Pai, nos atrapalhar, Pai, a fazer, Senhor Deus, a vontade, a entender, a te engrandecer, Pai,
teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor lhe fosse em nós. O Senhor dê entendimento a cada um de nós, para que possamos entender agora, Senhor. Não deixar para entender lá, Senhor. Porque se nós formos entender apenas lá, Senhor, não tem mais como, Senhor, reverter a situação. Possamos entender agora. Para que assim, Senhor Deus, não venhamos a clamar, mas venhamos a descansar, Senhor, no teu seio. Em nome de Jesus. Nós te damos graças e te clamamos. Amém. Vai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Vai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Vai ao Senhor para sempre, digo outra vez,